Pessoal, vamos lá pegar PTO 7. Essa atividade PTO, gente, eu tô mandando para vocês porque conforme eu fui corrigindo os textos produzidos por vocês aqui na minha casa, eu fui percebendo que algumas coisas que nós já tínhamos estudado, vocês não estão lembrando. E aí não dá. Nós temos que voltar para trás, se for assim. A professora começou a trabalhar o gênero, estava legal, mas os textos que estão vindo de escrita de vocês estão faltando algumas coisas. Claro que não são todos, tá? Mas aí se for você, a professora vai ensinar agora, você já vai perceber que foi você. Então, nós vamos voltar agora a fazer algumas atividades para lembrar começo, meio e fim. Para lembrar paragrafação, letra maiúscula no início de frase, pontuação, ponto final no fim das frases, travessão na fala de algum personagem. Esse travessão tem que estar na outra linha com 2 dedinhos de parágrafo e o travessão. Então é importante, gente, a gente lembrar de tudo isso. São pequenos detalhes que formam o nosso texto, que fazem uma estrutura bonita, para ele ficar fácil de se ler. Eu recebi textos que estavam todos grudados. Tudo. Tá bom, gente? E aí ficou aquela coisa ruim de ler. Teve alguns que eu nem consegui. Então, nós temos que lembrar do início do ano, que nós tivemos aquelas aulas e a professora vai falar tudo de novo, nós vamos relembrar, porque escrever, gente, nunca é demais, tá bom? Relembrar também nunca é demais. Até quem já sabe, vai lembrar de mais alguma coisa ou vai se aperfeiçoar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o parágrafo. O parágrafo, gente, ele tem que estar 2 dedinhos antes da linha. A professora vai fazer aqui no quadro para vocês verem. A linha do caderno é assim, né? Certo? Aqui tá o contrário para a professora. Então, assim, você vai colocar... É aqui para vocês. Aí. 2 dedinhos e começar com letra maiúscula. Se eu for escrever há muito tempo... Há muito tempo... Nananana, esse espaço precisa existir, gente. Precisa. Não pode fazer aqui, ó, nesse pedaço. Vou até marcar com caneta vermelha, para que vocês vejam. Esse início de linha aqui, a pauta, como ela é chamada, você não pode escrever uma palavra aqui, a não ser que ela seja numa linha comum. Mas se for início de frase, gente, ó, aqui, ó, tem que ter 2 dedinhos de distância, tá bom? Então, o início da minha frase, o meu primeiro parágrafo começa assim. Aí eu vou escrevendo, não acabou? Aí sim eu venho para a pauta, vou escrevendo, ponto final. Terminei a minha frase. Terminando a minha frase, eu vou começar uma próxima frase. Eu posso começar ela aqui? Não! Eu tenho que dar os 2 dedinhos e fazer a próxima com outro parágrafo escrito lá. A menina, nananã. Entenderam, gente? Porque o texto fique estruturado. Ele precisa dessa estrutura. Ela é mais fácil para a gente entender, para a gente ler, para compreender a divisão de ideias. Agora vamos falar da divisão de ideias. A criança até fez um parágrafo, mas fez um só e decorreu todo o texto. Não dividiu as ideias. Nós vamos dividir as ideias em parágrafos. Por isso que essa atividade está assim. Dá uma olhada lá junto com a professora. Você vai escrever uma história, tá escrito lá, sobre uma princesa. Pense no texto e escolha os elementos para a história. Então, você vai escolher entre os elementos que a professora colocou para começar a história. Como é que você vai escolher? Começar. Há muitos anos, ou era uma vez, num reino distante. Esse é o primeiro parágrafo. Você vai começar ele com um desses modelos que você vai escolher e vai terminar, não a história, o início dela nesse parágrafo. Depois você vai fazer um outro parágrafo que é onde vivia a princesa. É um novo parágrafo. Então, você fez o primeiro aqui. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, era uma vez. Então, eu vou colocar assim... Era uma vez uma princesa muito bonita, com os cabelos loiros e gentil. Ponto final.
Agora eu vou falar. Onde vivia a princesa? Um novo parágrafo, 2 dedinhos. E esta princesa morava num reino muito distante que se chamava Camelot. Tô dando um exemplo, não vão fazer igual o meu. Lá era um lugar muito bonito, que tinha muitas flores. Os súditos dessa princesa eram muito gentis com ela, porque ela era muito amorosa e querida. Entenderam? Aí vai vir o outro tema. A professora tá baixando aqui para acompanhar com vocês. Como era a princesa? A princesa fulana, que você deu um nome para ela. Novo parágrafo, tá, gente? Você terminou esse ponto final, um novo parágrafo, 2 dedinhos, letra maiúscula. Não esqueçam da letra maiúscula. Muita gente tem escrito início de parágrafo com letra maiúscula e nome próprio. Aquela atividade que nós fizemos da menininha de natação, alguns deram nome para ela e colocaram o nome com letra minúscula. De jeito nenhum, gente. A formiguinha lá e a pombinha e o passarinho, vocês colocaram nome neles, lindo, maravilhoso, mas nome com letra minúscula. Não pode, nome próprio tem que ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Nome de pessoa, nome de cidade, deixa a professora lembrar, nome de país, Chapeuzinho Vermelho. É o nome dela, Chapeuzinho Vermelho. Então, Chapeuzinho e Vermelho tem que ter letra maiúscula, tá? Aí você vai continuar, viu, gente? O que queria a princesa? Escolha um desses temas e põe na tua história. Um deles, a professora apresentou 5. Aí você lá, quem ajudou a princesa? Tem 5 pessoas lá, você vai ver quem e como, você vai escrever lá pra mim. Eu só tô dando, lembrando, esse aí é só o começo. O resto do parágrafo é você que tem que criar, tá bom? O problema da princesa ficou resolvido com... Você pode começar lá a frase com uma desses pedaços aí pra começar. Por exemplo, se eu escolher lá, um tapete voador. Um tapete voador chegou e tirou a princesa daquela situação porque eu escolhi um e falei sobre ele. Tá bom, gente? E o último lá... Para terminar a história, o último parágrafo, a conclusão, tá? Diz lá. Tem 5 chances lá. 5 chances não, 5 alternativas. Então você vai escolher lá. Acabado o conto, acrescentou-se um ponto que não podemos mais, pode vir uma moral. Entendeu? Junto. Ainda hoje comem pão com melão. Dependendo do que você escolheu lá em cima, é o que você vai colocar aí. E foram felizes para sempre naquele reino maravilhoso e tal. Você vai terminar assim. A professora está fazendo isso porque é difícil fazer texto assim. Mas é só assim para vocês entenderem que cada assunto tem o seu parágrafo, que as ideias são divididas em parágrafos, elas não são um bloco só. Que cada ideia está dividida num parágrafo, que ela tem que ter começo, meio e fim, e que tudo tem que ter a ver um com o outro, tá bom? Porque foram dificuldades que vocês tiveram nos textos que vocês mandaram para mim. Ok, gente? Escrevam com paciência. Outra coisa, a letra bonita. Se começar a chegar aqui as letras que eu tô encontrando, eu vou conversar com a professora Anitta da gente começar a fazer esses textos no caderno de caligrafia. Com a professora Anitta, com a professora Elisângela, que eu dou aula para as 3 salas, e com a professora Maria Isabel. Eu vou conversar com elas para pedir para vocês falarem na caligrafia, porque a professora não teve textos que eu não consegui identificar algumas palavras, porque a letra estava muito feia. Então, aponta, eu sei que vocês têm a letra bonita, aponta o lápis, ponta fininha, escreve redondinho, devagar, vocês têm tempo para isso, não terminem logo correndo para acabar não, isso é importante para você aprender a escrever bem. Então, escreva devagar, faça uma letra bonita, mostre para que as outras pessoas leiam para você para ver se está tudo certo, tá bom? As pessoas que estão na sua casa, para ver se você conseguiu passar a ideia que você quis, tá? É importante isso. E nós vamos retomar não só nesse PTO 7, mas também no 8, algumas coisas assim, para que vocês consigam retomar isso que está meio esquecido. A estrutura do texto, a forma de escrever, a pontuação, colocar ponto final. Quando for para travessão, viu, gente? A fala de um personagem, ela vai falar, a princesa vai falar, por favor, me salvem. Você tem que colocar lá, 2 dedinhos,
travessão e depois o por favor dela, tá? O travessão não vem encostado na margem, aqui na margem, no começo da linha, não vem. Então, muita atenção quanto a isso, tá? Eu vou estar esperando o texto de vocês, espero que vocês se dediquem e que a gente resolva esse problema, para quando a gente conseguir passar para os outros gêneros textuais, vocês já estejam, ó, craque. Se não tiver craque, lá na frente vai rolar, nós vamos ter dificuldade. Então, vamos desenvolver a atividade aí que vai dar tudo certo, tá bom? A professora está esperando vocês na próxima semana com mais atividade e eu espero que vocês se dediquem aí também. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.